Hello, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Álvaro Cândido. Este vídeo será sobre o cálculo da disponibilidade real de água no solo. Então, para o acompanhamento desse vídeo, eu recomendo que você utilize caderno, lápis e calculadora e faça os cálculos também. Vá fazendo junto, pausando o vídeo, para que você vá compreendendo melhor. Então, antes de você já observar aqui nestas equações, eu vou retomar aqui alguns pontos. Então, o intervalo entre a capacidade de campo e o ponto de murcha, né, quando eu falo isso, é a umidade. A umidade e a capacidade de campo até o ponto de murcha, nós temos a disponibilidade total de água. Fiz um vídeo sobre isso. A água entre a umidade na capacidade de campo e a umidade na umidade crítica é a disponibilidade real de água. Então, esta faixa é a cereja do bolo. Por quê? A umidade na capacidade de campo é a umidade máxima em que o solo deve atingir, em que deve ser elevada no solo após uma irrigação. Porque se for uma umidade maior do que a capacidade de campo, vai haver drenagem de água excessiva. E isso nós não queremos. Já a umidade crítica é a umidade mínima a ser mantida para que a produtividade seja a máxima para as culturas. Quando a gente fala produtividade máxima para as culturas, nós temos uma diversidade de culturas. Cada cultura possui uma resistência ao estresse diferente, tem exigências hídricas diferentes. Então, a umidade crítica ela vai ser variável. Então, é importante saber que entre a capacidade de campo e o ponto de murcha, a disponibilidade total e a disponibilidade real, ela vai ser uma porcentagem da disponibilidade total de água. Então, se entre a disponibilidade total de água tem um número de 100, vamos assim exemplificar esse número, e a disponibilidade real de água é 50, isso significa que 50%, né, dessa água total será disponibilizada realmente para as plantas. Então, nós teríamos um fator F de 0,5, que equivale a 50%. Então, agora para a equação. A disponibilidade real de água, ela depende da disponibilidade total de água, vezes o fator F que eu comentei. Ela pode também ser calculada, né? Essa equação aqui, sem o F, é a equação da disponibilidade total de água. Porém, se multiplicar o resultado por F, teremos a disponibilidade real de água. Né? Nós estamos aqui calculando a real, essa parte verde. A disponibilidade real também de água no solo pode ser também calculada por essa equação diretamente. Então, se ao invés de colocarmos aqui o ponto de murcha, nós já colocarmos a umidade crítica, como feito aqui. Então, não precisa do fator F, porque o fator F é para ser uma porcentagem do DTA. Aqui nós já temos diretamente a umidade crítica. E o resultado que nós estamos buscando é milímetros por centímetro cúbico. Então, quanto de água disponível realmente para as plantas, em milímetros, tem para cada centímetro do solo. Então, o fator F, que é um fator importante, que vai ser essa porcentagem, ele vai depender das culturas. Então, aqui, exemplificar as verduras. Vamos considerar que 0,2%. Então, se o DTA aqui é 100, então, se multiplicar 100 por 0,2, vai ser apenas 20 disponível. Então, se o solo estiver na capacidade de campo, que é a máxima umidade, então, quando atingir 80, já tem que realizar a irrigação para as verduras. Utilizando o mesmo exemplo aqui, se fosse utilizar aqui 0,6, vamos utilizar um valor maior, se o solo tem 100, então pode consumir até 60%. Então, quando o solo atingir 40, tem que realizar a irrigação. Esta que é a ideia da disponibilidade real de água no solo, que depende da umidade crítica e, consequentemente, do fator de disponibilidade de água no solo. Então, aqui tem todas as unidades para serem utilizadas. Então, a disponibilidade total de água no solo é entre a capacidade de campo e o ponto de murcha. A real entre a capacidade de campo e a umidade crítica, isso eu comentei.
Então, simbolizadas aqui, né, no caso, por essas letras. Então, a disponibilidade total de água no solo, a planta usa toda a quantidade. Se ela utilizar toda a quantidade, a produtividade será afetada. Comentei, né? Da umidade crítica até o ponto de murcha, a planta consegue utilizar, mas a sua produtividade é afetada. A disponibilidade real de água no solo é a fração da DTA, então ela é uma parte dessa DTA que a cultura utiliza sem afetar a produtividade e deve ser considerado fator de disponibilidade para o seu cálculo. Então, aqui um exemplo: calcule a disponibilidade real de água em um solo que possui umidade gravimétrica pelo mizinho na capacidade de campo de 33%, umidade gravimétrica do ponto de murcha 16%, a densidade do solo é de 1,2 gramas por centímetro cúbico e será cultivado feijão, cujo fator de disponibilidade é igual a 0,5. Então, esta é a equação. Então, foram substituídos os valores na equação e chegou-se a 1,02 milímetros por centímetro. O que isso significa? Que a cada 1 centímetro de solo terá 1,02 milímetros de água que está realmente disponível para as plantas. Então, se o feijão nós considerarmos que ele tem uma raiz de 10 centímetros de profundidade, então 10 vezes 1,02, nós vamos ter aí 10,2 milímetros para o feijão com 10 centímetros de profundidade radicular para consumir. 10,2 milímetros. Se o consumo médio for 5 milímetros por dia, então a cada 2 dias tem que se realizar a irrigação, para ele não passar da disponibilidade real de água. Essa que é a ideia. Então é isso, eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, dê uma curtida neste vídeo aí e até a próxima.